Estamos começando mais um Telebrasil TV e esse é um programa especial que vai discutir a tributação que incide no setor de telecomunicações. Aqui no estúdio estão o advogado tributarista João Maurício Pinho, o presidente da Associação Brasileira de Telecomunicações, Cleófas Uchoa, e o jornalista João Carlos Fonseca. E para começar, vamos assistir a uma matéria do repórter Renato Chapot que levanta exatamente essa questão. Por que as telecomunicações pagam os maiores impostos do mundo? O Decreto 640 de março de 1962 considerava o setor de telecomunicações como indústria básica porque prestava um serviço essencial para a segurança nacional e para o desenvolvimento do país. 38 anos depois, não é exagero dizer que o mundo está completamente dependente destes serviços. E se são essenciais, deveriam custar pouco para que todos tivessem acesso. Mas, ironicamente, no Brasil, nem sempre vale o que está escrito. Nem a desregulamentação do setor mudou a situação. Hoje, o Brasil cobra os impostos mais caros do mundo em telecomunicações, de acordo com um estudo divulgado pela Anatel. Aqui a carga tributária é 2,5 vezes mais cara do que na Colômbia, 4 vezes maior do que na Indonésia e 13 vezes superior à dos Estados Unidos. Do valor de uma conta telefônica, cerca de 40% são impostos, assim distribuídos. 0,65% para o PASEP, 3% para a COFINS, ambos da União, e 25% para o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai para os cofres estaduais. Você deve ter notado que a soma destes 3 impostos é bem inferior a 40%. Na verdade, é igual a exatos 28,65%. É que a matemática da lei é um pouco diferente daquela que aprendemos na escola. Usando um artifício chamado de cálculo por dentro, a lei transforma os 25% do ICMS em 33%. Isso acontece porque o montante do imposto faz parte também da sua própria base de cálculo. Não é 25, é 33,33. Aí o problema é de ordem política também. É de ordem política. É preciso que o eleitorado, a coletividade, se mova no sentido de levar o governo a rever essas posições. Perfeito? A tributar outras mercadorias que estão pagando 18% hoje, talvez devessem estar pagando 25%, para poder reduzir a alíquota das telecomunicações. Perfeito? Maior do que o imposto cobrado sobre bebidas e cigarros, o ICMS no setor de telecomunicações é o grande responsável pelo alto custo dos serviços. Segundo Fernando Ceilão, diretor de assuntos regulatórios da Global Star, a solução do problema passa pela conscientização da população. Se você reduzir o imposto, você vai consequentemente reduzir o preço para o cliente final e vai acabar gerando mais tráfego. Quer dizer, no momento inicial você vai ter uma perda de receita tributária, é claro, porque as pessoas não vão ter ainda a plena consciência de que o preço diminuiu. Mas quando elas se aperceberem de que estão pagando menos ou de que podem pagar menos, elas vão gerar mais ligações e no final das contas o resultado vai ser um aumento da receita tributária. O tributarista Condorcet Rezende vai mais longe e propõe um imposto exclusivo para telecomunicações. Veja, digamos, uma Telemar da vida, que atua em 16 estados, se não me engano. Em cada estado, ela tem que cumprir a legislação daquele estado, que pode variar de um para outro e muitas vezes varia. Então, ela tem que, é o número de notas fiscais, é uma série de coisas que cada legislação exige, e essa empresa, que atua em 16 estados, ela tem que cumprir 16 leis diferentes para uma mesma atividade. Mas os impostos não terminam por aí. A partir de novembro, as empresas terão que contribuir com 1% da receita operacional bruta para o Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST. O dinheiro será usado em programas sociais, segundo o governo. Mais polêmico, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, é alvo de pesadas críticas das operadoras de telefonia celular. As empresas argumentam que só este ano repassarão ao Fistel 388 milhões de reais, enquanto o orçamento do Ministério das Comunicações para todo o ano 2000 é de 379 milhões. E a fiscalização, que é o objetivo da cobrança, na verdade, não é feita como deveria. Muito bem, como você percebeu, o assunto é o que não vai faltar para o nosso debate. Excesso de tributação no setor das telecomunicações. É o assunto do nosso programa de hoje. Antes de começarmos o nosso debate, vamos saber o que pensa o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga. Eu quero cumprimentar a Telebrasil pela persistência
com que tem discutido a questão da taxação do setor de telecomunicações. É muito importante, não apenas para esta nossa área de comunicações, mas para toda a economia brasileira, discutir esse assunto. Sei que é um assunto complicado, porque está no centro de um grande conflito de interesses, o conflito entre o órgão arrecadador e as empresas que pagam, mas, sobretudo, o que está em discussão é o desenvolvimento nacional. Telecomunicações hoje não é apenas um setor importante da economia, mas é a alavanca do desenvolvimento. Ora, se houver uma taxação indevida, uma taxação exagerada sobre esse setor, na verdade, toda a economia se prejudica. Eu acho que é fundamental nós esclarecermos aos governos estaduais que a taxação do ICMS está exagerada. Na minha opinião, nós devíamos mudá-la de 25% para 15% dentro de um calendário. Não que 15% seja o ideal, mas já poderíamos assim atingir um patamar bem mais aceitável. E eu estou convencido que é possível fazer isto sem perda de arrecadação, aproveitando dois fatores positivos. O primeiro, o natural crescimento do mercado brasileiro. E o segundo, o aumento decorrente da menor taxação. Com a combinação desses dois fatores e com um calendário bem feito, nós poderíamos, sem prejudicar a arrecadação dos estados, poderíamos alavancar a economia brasileira através de um serviço de telecomunicações, sobretudo de telefonia, mais barato. Eu vou continuar lutando por isso, porque acredito que esta tese é certa e ela deve merecer o nosso apoio. Pinho, o que é que dá para fazer então? Tem a impressão que nós temos que enfrentar um problema agora que é consequência de uma série de circunstâncias que se acumularam. Primeiro, a reforma constitucional que se anunciou e não se completou adiou todos esses problemas que todo mundo imaginava que iam ser resolvidos depois da nova Constituição, depois do novo sistema tributário que fosse implantado. Dificilmente isso vai acontecer agora e provavelmente, se acontecer, será uma reforma da tributação federal e não atinge o ponto central do nosso problema, que é o ICMS. Segundo, a Constituição, de uma forma mais ou menos geral, transferiu os serviços de transporte e telecomunicação, que eram serviços de infraestrutura nacional, para a área de tributação estadual. Quer dizer que não tem problema tributário, então, para diminuir esse ICMS? Quer dizer, não, é um problema, transferiu, só para te completar, transferiu para a área estadual. Então, o que acontece é que você tem hoje serviços locais tributados a 5% e serviços nacionais, porque a soma dos serviços de telecomunicação e transporte é de ordem nacional, que são tributados, no caso da telecomunicação, 5 vezes mais. Então, você vê que esse sistema depende apenas de um elemento, de uma vontade política. De reorganizar o sistema, e a experiência que se tem é que a tributação mais reduzida, ela é um fator gerador de impostos e não um fator redutor de impostos. Comunicação é uma base de informação. Mas sendo uma base de informação, você não pode analisar que a arrecadação da comunicação é decorrente do serviço de comunicação. Não é. É decorrente da unidade de serviços, de atividades comerciais, industriais, de processamento de dados, de todas essas, que se geram a partir da comunicação. Agora, o show, telecomunicações está em toda a sociedade. É igual a gasolina, é igual a energia elétrica, essas coisas. Quer dizer, você diminuindo telecomunicações, a economia imediatamente melhora. Como ele acabou de se referir a isso. Agora, eu não sei que nós estamos batalhando isso há muitos anos. Tivemos com o governador aqui no programa, um mês e pouco atrás, o governador disse que sensibilizado, o nosso governador do Estado, manifestou-se sensibilizado, falou na reforma tributária, e eu tive a oportunidade de dizer a ele o seguinte: não adianta esperar a reforma tributária, porque esse problema não vai se resolver. O assunto, como disse o nosso querido João Maurício, tem que reduzir, porque depende só da vontade política. E reduz, só querer fazer, faz. E estamos de acordo. Já fizemos um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas que demonstra exatamente o que o Pinho falou. O Rio de Janeiro diminuiu. Reduziu o imposto, a arrecadação aumenta. Mas eu ainda tenho uma colocação. O trabalho da Fundação é tímido, porque o trabalho da Fundação projetou a economia de imposto em função exclusivamente do setor de comunicação. Não, acho que a conta não é essa, não. É porque ele afeta os outros. A conta não é essa, não. Na conta não é essa. Nessa conta vai acontecer o que o ministro falou. Vai acontecer de que a recuperação de imposto é lenta. Mas se eu fizer a conta pelo valor econômico agregado
ou seja, pela quantidade de operações que a partir de um sistema de comunicação barato vai se operar, vai se realizar e, consequentemente, vai pagar imposto, o valor agregado é imediato e muito maior. E, ao contrário, o Estado que fizer isso primeiro terá um fator competitivo extremamente grande em relação aos outros. Eu acho que é uma falta de visão política não baixar, porque não é só a divisão política... Já baixaram, inclusive, o Rio de Janeiro já baixou. A falta de visão pura e simplesmente financeira. Muito bem, vamos ouvir alguém do setor. Vamos saber a opinião do presidente da Interlig, Fernando Terni. Quando aconteceu o aumento dos impostos, nós falávamos que a receita não necessariamente ia subir na mesma proporção. E, de fato, isso está acontecendo hoje, porque nós temos verificado no nosso sistema uma quantidade de callback bastante alto. Então, esse aumento teve um efeito perverso. Em vez de aumentar a receita dos municípios, dos estados, o que houve é uma evasão de divisas do Brasil para o exterior, onde você tem uma quantidade de empresas fazendo esse sistema callback e quem está saindo lucrando são as empresas do exterior. E o presidente da Interlig colocou uma questão muito importante, essa questão de evasão de divisas por causa do callback. O que vem a ser o callback exatamente? Olha, rapaz, o callback é uma grande jogada tecnológica. Quer dizer, o computador faz o seguinte, ele ouve a tua chamada, ele rapidamente diz assim, tá caro ali, então eu vou gerar a chamada daqui. Gera lá dos Estados Unidos, fica barato. Agora, tem uma coisa... Porque os Estados Unidos cobram menos impostos. Muito menos impostos. Aí eu vou fazer até uma pergunta para o Show aqui. O Show, Piauí só cobra 17% de ICMS. Todo mundo diz que o governador não pode cobrar barato, lá cobra. Quer dizer que vai poder ter callback nacional para o Piauí? Como é que fica isso? Na medida em que esse diferencial se acentuar, não há dúvida. É possível até numa consideração bastante exagerada, eu disse isso para o governador Marcelo Alencar, quando aumentou para 37%, de 25% para 37%, eu disse, daqui a pouco eu vou fazer callback de Ipanema para a cidade, via Miami, que é mais barato. Ou seja, o callback, quando o Confaz aumentou há uns meses atrás, o ICMS das chamadas internacionais de 13% para 25%, o resultado, no terceiro mês, a Embratel perdeu 30% do tráfego para as chamadas internacionais. 30%, o que é um valor expressivo que isso já sinaliza que a tecnologia não vai deixar que os preços aumentem além de certos patamares. Mas agora, o ICMS das telecomunicações não é uma coisa que está um pouco cara comparado com outras coisas? Não, eu acho que está caro comparado com outras coisas, está caro comparado com ele mesmo. Pois é. Quer dizer, eu acho que o problema aí é que a redução do ICMS, como eu disse, é um fator determinante do desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico gera emprego e gera imposto. Então isso é um círculo vicioso. Quer dizer, se você começa a reduzir, e não é a experiência, todo o país foi assim mesmo. Você se lembra, a grande recuperação econômica do tempo do Reagan começou com o quê? Com a brutal redução de impostos. E a crítica que foi feita naquela época, tá certo, foi exatamente que a redução do imposto vai ser uma coisa que vai desfavorecer o mais pobre e vai favorecer o mais rico. Aconteceu exatamente o contrário. Como ela era proporcional, o corte do Reagan foi proporcional em todas as escalas, depois de 10 anos o efeito foi exatamente o contrário. Nunca se viu um progresso igual. Então eu acho que você tem que considerar o seguinte, redução de imposto é um fator de estímulo. E fator de estímulo você tem que fazer não na indústria da ponta, você tem que fazer na indústria de base. Porque a indústria de base ela tem um fator multiplicador muito maior do que a indústria de ponta. É o caso do petróleo. Muito bem. Mas diga o Show, você parece que queria falar alguma coisa? Não, quando você falou, Pio, na vontade política, que a vontade política, você poderia manifestar, clarear isso, a vontade política, que é uma decisão do governo? A vontade política, no fundo, eu acho que não é, eu diria que decisão do governo é uma decisão da sociedade. Nós aqui nos viciamos a fazer uma coisa, um erro de raciocínio, a considerar que o governo é uma coisa e a sociedade é outra. Eu acho que o grande erro político não é do governo, o governo político é nosso. Nós é que não identificamos o governo com a sociedade. Nós criamos uma barreira ideológica em que entendemos que o governo pode ir para um setor e a sociedade pode ir para o outro, e você tem que fazer o programa de hoje para tentar unir. Não é isso, não. As duas coisas estão no mesmo sentido. Nós somos sócios do governo e o governo é o nosso representante. Muito bem, vamos ouvir a opinião do presidente da Comissão de Reforma Tributária da Câmara, o deputado Germano Rigotto.
O que se propõe? A substituição do ICMS por um imposto ao valor agregado que vai ter uma grande legislação nacional, em vez das 27 legislações que nós temos hoje, e com poucas alíquotas, e alíquotas harmonizadas em todo o território nacional. Quer dizer, vai ter no máximo 5 alíquotas, esse novo tributo sobre consumo, diferente das dezenas de alíquotas que tem o ICMS hoje, uma grande legislação em vez das 27 legislações que nós temos hoje, e também para o setor de telecomunicações a certeza de que nós não vamos ter essas variações de alíquotas constantes que hoje ocorrem. Com a ampliação da base tributária, com aquilo que nós buscamos com a reforma, que é trazer para dentro quem sonega, quem está na informalidade, quem está buscando através da elisão fiscal não pagar seus tributos, quer dizer, ampliando a base tributária, nós teríamos condições de reduzir as cargas setoriais sem que isso signifique perda de arrecadação para a União, Estados e municípios. Pinho, o que você pensa dessa reforma tributária? Eu acho que ela não é necessária. Eu acho que o governo se aprisionou na ideia de que uma grande reforma ia substituir o sistema atual por um sistema ideal, quer dizer, evidentemente melhor. Mas eu acho que, primeiro, não tem condição de política de ser feita em 2 anos no final de um governo. Primeiro, não é hora de fazer. Segundo, não vai beneficiar o governo, porque como ela entra em vigor 1 ano depois de ser feita, ela seria uma reforma imposta a um novo governo. E o inimigo do bom é ótimo, né? E, em segundo lugar, não precisa. Pela Constituição atual, os impostos são nominados simplesmente pelo seu nome. O ICMS é o ICMS. Dá uma definição genérica do que quer dizer. Mas não beneficia politicamente o governo, mas beneficiaria o Estado? Não precisa. Porque você hoje pode fazer, uma lei complementar, que tem a mesma amplitude, que define fato gerador, que define as bases de cálculo, que define o contribuinte, que faz tudo isso que se pretende, por uma lei complementar. Você pode fazer hoje. Eu acho que a reforma, na verdade, foi uma grande bandeira e serviu como uma grande anestesia da decisão. Ela teve o grande mérito de desviar a atenção para o macro problema e, na verdade, nos deixou 7 anos sem resolver o micro problema que estava na nossa mão. Quer dizer, ficamos olhando a luz no fim do túnel e o trem nos atropelou. E nos esquecemos que o trem estava na nossa porta e nós estávamos esperando que ele passasse, o trem bala. Mas até lá, chegaríamos com a estrutura que nós temos. Bem, sobre esse assunto, vamos ouvir a opinião do tributarista Ives Gandra. Na verdade, o governo está tendo altas arrecadações. Basta dizer que a carga tributária subiu de 22%, 23% no início da nova República para mais de 30%, se calcula em torno de 33% do PIB. E apesar de o Brasil estar com índices pequenos de crescimento, tivemos praticamente crescimento negativo ano passado e esse ano se propõe entre 3,5% a 4%, a carga tributária saltou de forma fantástica. Ora, o governo, quando tem uma arrecadação, embora com uma política tributária absolutamente incorreta, que tira a competitividade brasileira no exterior e ao mesmo tempo dificulta a vida das empresas, com esta arrecadação dificilmente ele mudará. Ora, se ele pretende manter a arrecadação, não quer entrar numa eventual aventura de reforma tributária. E por isso é o governo principal responsável por que não saia. Bem, de uma coisa todo mundo concorda, as tarifas no setor de telecomunicações estão altas. E o grande vilão seriam as taxas tributárias. O serviço está cobrando um preço justo? Eu acho que... Olha aqui, nós criamos na lei geral um princípio da universalização dos serviços, quer dizer, penetrar os serviços de telecomunicações na maior profundidade da camada social. Muito bem. O que é que foi feito para isso? Competição. Está aí o resultado, não há o que discutir. Os preços baixaram, a qualidade está melhorando, a quantidade exuberantemente crescendo. Bom, chegou o momento em que nós estamos com as classes A e B mais ou menos atendidas. Para a penetração, para a universalização, há que reduzir o preço. E o preço está alto dado aos impostos. Porque o preço como tarifa não é tão alto assim. Mas quando você carrega 40% numa conta, aí o preço fica inaceitável pelas classes menos abastadas. Poderia-se dizer que o Estado não privatizou, ele continua sócio. Ele continua sócio. Quer dizer, há um governo muito grande nisso tudo, Pinho. O problema político, quer dizer, do governo grande... Como é que a gente pode Olha, eu acho que é aquilo do convencimento que o João Maurício falou, eu vou voltar a repetir. Repetir não, a fazer menção. É que o negócio é do comportamento da sociedade. Hoje compete à sociedade exigir a redução da
do imposto, da taxa ou do ICMS. A sociedade tem que se movimentar, a imprensa, a sociedade, o eleitor que vem aí às eleições, exigir do seu candidato que, ó, se não baixar o imposto, não vote em Vossa Senhoria. Porque chega do usuário ser assaltado, eu digo assaltado porque quando houve a mudança da Constituição em 88, a Constituição Cidadã, o imposto era 5%. Quando veio a Constituição passou para 17, 18, Agora, o Estado porque... também funciona como uma empresa que não quer perder a arrecadação, não quer... Mas eu vou dizer o que o Pinho, não perde, reduz que aumenta. Isso, aliás, o nosso governador disse aqui, né, nesse programa, que eles têm essa experiência que não tem dúvida quanto a isso. Tudo que ele reduziu de taxa, subiu a arrecadação. Claro. E como telecomunicações não é que vai fazer exceção, bem pelo contrário, vai reforçar demasiadamente essa tese ou essa hipótese. E ele concordou em tese, mas não na prática, né? Ele foi sensibilizado, mas é como disse o ministro, né? O problema é complicado, mas há um momento que tem que simplificar isso. Porque não é possível que a gente continue pagando as mais altas do mundo quando o segundo colocado, o segundo do mundo é metade do nosso. Nós não somos os últimos. O segundo colocado é metade que é Dinamarca. Agora, uma coisa que talvez explique isso é o seguinte: o sistema Telebrás foi sempre muito dócil. Ele era estatal, então toca ICMS em cima dele. Você vê, automóvel paga 12%, cerveja 18%, telecomunicações 25%. Vamos ouvir a opinião do presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. Olha, sempre que vai diminuir tarifa, eu sou favorável, que é o povo que vai pagar menos. Agora, evidentemente, que o Ministério é que deve saber qual a tarifa justa e deve logo levar ao público o conhecimento de quanto vai ficar essa tarifa. E aí eu pergunto, qual seria a tarifa justa para o setor? Nós estamos falando sobre preço. O preço é composto de uma tarifa e de impostos ou taxas. A taxa, no meu entendimento, devia ser, no máximo, loja de 10%. O ICMS. Agora, estou com o ministro, perfeitamente. Faz-se uma programação gradual para evitar impacto, está tudo bem. Mas não podemos adiar essa solução. E com respeito ao preço, existe uma outra taxa que eu queria me referir, que é o Fistel. É o Fistel, né? O Fistel é um fundo de fiscalização. Está bem, perfeito. Esse fundo mantém a Anatel. É destinado parte desse fundo a manter a Anatel. A outra parte desse fundo foi destinada a metade para o FUST, esse fundo que foi criado para a universalização. E sobra 1 bilhão, porque são 2 bilhões, 350 para a Anatel, 700 para o FUST, sobra 1 bilhão. Onde é que está esse bilhão? Eu soube que está no Tesouro Nacional, o que é indevido. Quem tem um aparelho celular tem que pagar, né? Se nós temos o ICMS alto, o Fistel também está alto porque está sobrando. Então, ou tem que baixar o preço do Fistel, ou tem que pegar esse 1 bilhão e aplicar. No Tesouro Nacional não pode ficar porque isso não é imposto. E o senhor, qual é o potencial desse mercado? Tem muita gente querendo entrar, querendo ter um celular na mão? Querendo participar desse bom? Não, hoje, olha, nós estamos hoje com 20 milhões de celulares. Nós estamos com 20 milhões de celulares. Se baixar o preço, se baixar o preço, como é que é? Qual é a potencialidade? Eu acho que nós vamos a 30 milhões em 3 anos, 4 anos, vamos a 30 milhões. Ou seja, de tributação não se perde nada. Bem pelo contrário, a tributação aumenta. Há um impacto, além do impacto, como disse o Pinho, há um impacto na economia em geral. E se você não reduzir esse imposto, você está dando tiro no teu pé. Está tirando do próprio pé. Está perdendo a dinâmica econômica. E você que tem sensibilidade, né? Política, inclusive, você vive como tributarista, você acha que os governadores têm sensibilidade em poder diminuir o ICMS? Com certeza. Eu acho que as coisas começam a partir de debates como esse, tá certo? Eu sou muito otimista com relação a isso, porque acho que os fatos falam por si. Entende? Então eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, não. Eu acho que cabe a nós, como setoriais, elementos setoriais, provocar o assunto. Mas a partir disso, isso é uma reação em cadeia e o bom senso sempre triunfa. O momento é agora. Momento é agora. Me perdoe, mas é isso mesmo. É o debate que vai e o sucesso. E o sucesso é aquilo que se diz que é persistência disfarçada. Se não tiver persistência, não vai. E até a próxima semana com mais um Tele Brasil TV.